Falar agora sobre vacinação, desta vez vacinação contra a Covid-19. Muitas pessoas tiveram dificuldades de vacinarem-se por conta de um problema no sistema do Ministério da Saúde. Agora, a Fundação Municipal de Saúde tem uma resposta para isso e me parece, Gorete Santos, está ao vivo a Gorete, a população já pode tomar a vacina em segunda dose? A situação foi normalizada? Boa tarde para você. Sim, Gelson, essa é a informação que a gente tem da Fundação Municipal de Saúde. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Ontem houve problemas, né? A aplicação das doses teve que ser suspensa bem antes do horário previsto para ser finalizado, né? Por volta de meio-dia, por uma inconsistência no sistema do Ministério da Saúde. Foi a informação que nós recebemos da Fundação. Vamos conversar agora com a coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, Emanuele Dias, trazendo mais explicações para a gente sobre o que de fato aconteceu, né? Problema já solucionado, Emanuele, mas houve algum prejuízo em função dessa suspensão? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o que ocorreu foi que o sistema, né, de registro de doses, ele ficou fora do ar, né? Então, desde terça-feira, a gente já estava com esse sistema fora do ar e ontem, já completando um pouco mais de 24 horas com o sistema fora do ar, a gente decidiu encerrar os pontos de vacinação um pouco mais cedo, aqueles que a gente atende por demanda espontânea, para garantir o atendimento de todos e também para que as pessoas não aguardassem tanto tempo na fila, como tinha sido no dia anterior, considerando que a gente estava utilizando um sistema paralelo que é bastante lento, né? Que a gente precisa digitar todas as informações. Então, a gente fez esse ajuste no horário para poder atender as pessoas da melhor forma possível. Bom, hoje normalizou, né? Voltou, então, portanto, ao horário convencional de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando, pessoal, nós estamos falando da aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que ocorre em drive-thru, portanto, sem agendamento, né? Isso. Até ontem, Emanuele, nós tínhamos os locais, que seria a DUFP, né? A Associação de Docentes da UFP, o CEL, Centro de Esportes lá na Zona Norte, e os terminais do Bela Vista, na Zona Sul, e do Itararé, na Zona Sudeste. Você me falava há pouco que houve mudança, pelo menos vai haver mudança, né? Em relação a esses locais. O que muda e por que, a partir de quando também? Pronto. Hoje a gente segue atendendo normalmente, conforme a programação que havia sido divulgada. Então, a gente iniciou a vacinação às 9 horas e vamos até às 17 horas nesses 4 pontos de vacinação. E para amanhã, a gente também já havia divulgado um cronograma de vacinação, também seguindo os mesmos horários, de 9 às 17 horas, atendendo aquelas pessoas que têm segunda dose aprazada no cartão até o domingo próximo, dia 17. A mudança que vai ocorrer será no local de vacinação. Um dos pontos, né, que é a DUFP, que a gente estava utilizando como ponto de vacinação, devido a algumas questões de logística, a gente vai estar mudando o ponto da DUFP, não vamos abrir, e vamos abrir no terminal do Santa Lia. Então, para amanhã, os pontos de vacinação serão o CEL Norte, o terminal do Bela Vista, terminal do Itararé e o terminal do Santa Lia. Então, só muda na região leste, né, saindo da DUFP para o terminal Santa Lia. Essa vacinação, ela pode ser estendida, já que houve esses problemas no sistema? Sim, a gente vai estar verificando essa semana o quantitativo de pessoas vacinadas, se ficou pessoas sem receber a segunda dose, e vamos estar ofertando na próxima semana novas vagas para que essas pessoas consigam receber a sua segunda dose. Então, até o final da semana ou até o início da próxima, a gente vai estar divulgando qual a estratégia que vai ser adotada para a vacinação dessas pessoas que não conseguiram ser vacinadas. Ou será por agendamento ou através de drive-thru, e isso vai ser definido após a avaliação que nós vamos fazer no final dessa semana. Bom, vale lembrar também que tem a dose de reforço, né, sendo aplicada para idosos, para trabalhadores da saúde também. No caso dos idosos, pessoal, lembrando, né, reforçando essa informação, ela chega nesse momento na capital para os idosos de 80 anos ou mais, né? E lembrando também que é só no turno da manhã, de 9 da manhã ao meio-dia. A gente vai trazer reforço, portanto, dos locais, nesse caso, da dose de reforço, os terminais
do Buenos Aires, na Zona Norte, Zoobotânico na Zona Leste, Livramento na Zona Sudeste e Parque Piauí na Zona Sul. Há alguma modificação? A gente enfrentou problemas também, né? Reclamação de idosos, que muitos imaginavam que era o sistema de drive-thru e, na verdade, não é. Teve mais alguma intercorrência em função desse problema que houve anteriormente? Então, para os idosos, também a gente teve problema no início dessa vacinação, decorrente também do problema do sistema que estava fora do ar, então acabou gerando também um tumulto nos primeiros dias de vacinação. Mas para a vacinação dos idosos, a gente também mantém a programação conforme havia sido divulgada nesses locais que você citou, no horário de 9 até meio-dia, nesses 4 pontos de vacinação, onde é necessário levar o documento de identificação com foto, o CPF ou o cartão do SUS e a carteira, cartão de vacina com o registro das doses anteriores, para a gente verificar se já está realmente no período de tomar a dose de reforço. Então, para se dirigir aos drives, os idosos estão sendo atendidos em seus carros, né, no carro dos familiares, e aqueles que não podem ou moram próximo dos pontos de vacinação, a gente também está atendendo aqueles que vão, os pedestres que se dirigem aos pontos de vacinação. Que era outra reclamação também, né, Manuela? No início, alguns idosos chegaram, tiveram que descer dos veículos, né, e enfrentar aquela fila, isso foi contornado. Houve uma modificação em relação, porque havia na verdade, uma grande dúvida em relação à questão do imunizante da Pfizer, né, que tem características diferentes em relação à climatização. Como que a Fundação conseguiu ajustar isso nos terminais? Então, a gente está utilizando térmicas com termômetros em todos os pontos de vacinação, principalmente nesses que são utilizados a vacina Pfizer. A gente está tendo um cuidado maior de estar verificando a temperatura, fazendo a troca de gelo quando necessário, e as vacinas são diluídas em um local com ar-condicionado, né, na temperatura adequada, para que não haja nenhum prejuízo para a vacina. No momento da aplicação, essa vacina ela é utilizada na mesma temperatura das demais vacinas, então na temperatura de 2 a 8 graus, então todas estão sendo monitoradas, essa com uma frequência até maior, para que a gente não tenha nenhum prejuízo. O Jéssica tem uma pergunta. Coordenadora, antes de mais nada, obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Nós estávamos aí com a ideia, aliás, a ciência não sabia ainda, antigamente, que se precisaria ou não de doses de reforço. Agora a gente já sabe que precisa. Diante disso, a Fundação trabalha com novas datas ou novos parâmetros para dizer que quando Teresina vai ter 100% de imunização, você já tem algum tipo de projeção em torno disso, já que nós estamos fazendo uma espécie de looping, né? Já estamos voltando com terceira dose para idoso, para profissionais de saúde. Mudou os parâmetros para se definir quando se chegará a 100% de vacinas em Teresina? Bom, Joyce fala da questão da dose de reforço, né, Joyce? Vou ter que repassar a pergunta, porque a Emanuela está sem conseguir ouvi-lo diretamente. E aí ele falando que em função dessa dose de reforço, que vem mudando os parâmetros e tudo, os estudos ainda são muito incipientes, pelo menos eram, se a Fundação Municipal de Saúde já tem, né, cronogramas ou parâmetros para ampliar essa dose de reforço. Então, a dose de reforço a gente vem ofertando conforme a orientação do Ministério da Saúde. Então, até o momento, ela já pode ser disponibilizada para idosos com 60 anos e mais, que aqui em Teresina a gente iniciou pelos de 80 anos e mais e vamos estar decrescendo essa faixa etária até que todos sejam contemplados. Outros que já estão contemplados são os trabalhadores da saúde, independente da categoria, então médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, profissionais do administrativo, recepcionistas, profissionais da limpeza, desde que trabalhem em um estabelecimento de saúde, também já têm direito à vacinação. Para esses dois grupos, o intervalo é de 6 meses, da última dose para a dose de reforço, e o outro grupo que já está contemplado são os imunossuprimidos, onde o intervalo é de 28 dias, porque entra como uma dose adicional ao seu esquema vacinal. Tem perspectiva de agilizar essa dose de reforço, a aplicação dela? Então, a dose de reforço a gente vem aplicando conforme a disponibilidade de doses que a gente vem
vem tendo. Então, conforme essas vacinas vêm chegando a cada semana ao município, a gente vai ofertando e vai ampliando para os demais grupos. Até o momento, a vacina recebida foram para aquelas pessoas que já estão contempladas e que já estão com o intervalo de 6 meses da última dose para essa dose de reforço. Quero agradecer, então, mais uma vez, a coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, Emanuele Dias, trazendo esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos. Muito obrigado à coordenadora Emanuele Dias. Obrigado pelas informações. E na tela para você, as informações aí reforçando o que a Gorete colocou. Drive-thrus previstos hoje e amanhã. Segunda dose de AstraZeneca marcada até o dia 17 de outubro. Então, olha lá no seu cartão de vacina. ADUFP, Céu Norte, Santa Maria da Codipe, Terminal do Bela Vista, Terminal do Itararé, também vacinação. Temos ainda terceira dose, atenção para quem vai tomar a terceira dose. Hoje e amanhã, idosos de 80 anos ou mais, no horário de 9 da manhã até o meio-dia. Lembrando que é só no turno da manhã, hein, minha gente? Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico, Terminal Livramento e Terminal Parque Piauí. São os locais de vacinação para os idosos, terceira dose, mais de 80 anos ou mais, na cidade de Teresina. Somente turno da manhã.